Olá a todos vocês que acompanham o canal Veja Essa História. Vamos hoje dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, que falamos a respeito dos teóricos do absolutismo real, aqueles elementos que escreveram obras e tentavam justificar a razão de ser da concentração de poderes nas mãos de monarcas. Hoje nós vamos falar, propriamente dito, do absolutismo real, que foi um sistema político que vigorou na Europa da Idade Moderna, na Europa Ocidental, em alguns países, em especial França e Inglaterra. Nós vamos falar desses dois países hoje. Então, se vocês estão acompanhando o nosso canal, curtam o vídeo, se não estão, se inscrevam aqui para dar uma força ao nosso trabalho. A França começa o seu processo de concentração de poderes, de centralização administrativa ainda na Idade Média. No entanto, a Guerra dos 100 Anos vai interromper esse processo de centralização administrativa. Quando a guerra termina em 1453, o processo é retomado com a dinastia de Valois, e essa dinastia, no entanto, se vê às voltas com as chamadas guerras de religião. Essas guerras motivadas por aquelas transformações religiosas que vimos também em vídeo anterior, vamos deixar o link desses vídeos aqui na descrição, para quem perdeu, que levaram ao surgimento de diversas novas igrejas, luterana, anglicana, calvinista na Europa. E quando o calvinismo chega na França, adotando o nome ali de huguenotes, gera o processo das guerras de religião, que foram extremamente sangrentas. E essas guerras vão redundar na famosa Matança da Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando um dos últimos monarcas da dinastia de Valois, interpelado lá, incentivado pela mãe Catarina de Médicis, promove uma matança muito grande entre os huguenotes franceses. Catarina de Médicis era filha de Lourenço Magnífico, aquele a quem Maquiavel havia dedicado o Príncipe. Nós falamos no vídeo lá sobre os teóricos do absolutismo. Então vejam que esses assuntos da Idade Moderna estão todos concatenados, todos ligados entre si, né? Centralização administrativa, a formação das igrejas nacionais, todos eles têm uma relação entre si. Quando o último monarca da dinastia de Valois morreu sem deixar herdeiros, ele deixa um testamento legando o trono da França ao seu genro, que era rei de um pequeno reino chamado de Navarra, Henrique de Bourbon. O problema é que esse Henrique de Bourbon era protestante e ele não foi aceito pelo grupo católico francês. E as guerras de religião aumentam. Ocorre um acirramento dos conflitos até que o Henrique de Bourbon, desejando pôr fim ao conflito e conseguir ser aceito como rei de França, se converte ao catolicismo, exclamando a famosa frase "Paris, bem vale uma missa". Queria dizer com isso que para ser rei de França ele precisava ser católico, então compensava ir à missa. Ele era casado com Margarida de Valois, irmã dos últimos reis dessa dinastia, e sobe ao trono agora como Henrique IV, sendo que um dos primeiros atos dele como rei é a assinatura do Edito de Nantes. Por esse edito, a França se torna um país de uma certa liberdade religiosa, porque ele passa a reconhecer o direito de culto aos protestantes, da liberdade de culto aos protestantes. Mostrando com isso, né, que a sua conversão não foi assim bem a sério. Ele quis apenas se tornar rei da França, mas pelo menos o período das guerras de religião chega ao fim com a sua ascensão ao poder. Passados alguns anos ele é assassinado por um fanático e deixa o trono da França para o seu filho, futuro Luís XIII, que ainda era uma criança, regenciado pela mãe Maria de Médicis, que não tem nada a ver com a Catarina anterior, e principalmente pelo cardeal de Richelieu. Richelieu é o principal articulador político do reinado de Luís XIII. É ele que vai organizar toda a política em torno de Luís XIII, com objetivos bem claros: dar ao rei um poder absoluto incontestável, diminuir o poderio da nobreza e dos protestantes e transformar a França numa nação hegemônica na Europa. Para isso, ele não hesita até em perseguir a própria Maria de Médicis, forçando a se exilar da França. Aquela historinha que nós vemos lá na história dos Três Mosqueteiros não se passa de romance. Richelieu articulando para tirar Luís XIII do trono, isso não existiu. Na verdade, ele concedeu a Luís XIII o poder absoluto.
apesar que quem realmente administrava a França era ele, em nome de Luís XIII. E ele também vai entrar na Guerra dos 30 Anos contra o Sacro Império, principal inimigo da França, com o objetivo de diminuir o poder do Sacro Império e fazer com que a França mantenha o seu poderio. Ele termina uma parte dessa guerra com o Sacro Império, e a guerra continua, aliás, por mais 10 anos com a parte espanhola, que a Espanha havia entrado também na guerra, e quem vai terminar essa parte da guerra, agora contra a Espanha, é o sucessor, tanto de Luís XIII quanto de Richelieu. Quando Luís XIII morre, Richelieu já havia falecido, sobe ao trono Luís XIV, também ainda jovem, regenciado pela mãe Ana d'Áustria e por outro cardeal, o cardeal Mazarino, que era italiano. E é ele quem conclui com a Espanha a Guerra dos 30 Anos e assina-se o chamado Tratado dos Pirineus, que, entre outras cláusulas, previu o casamento de Luís XIV com uma princesa espanhola. Com a morte de Mazarino, Luís XIV resolve que não teria mais ministros, nenhum auxiliar. E ele passa a administrar a França sozinho e vai encarnar, como nenhum outro monarca, a figura do absolutista. Luís XIV é o protótipo do monarca absolutista, conhecido como Rei Sol. A famosa frase que era atribuída a ele, l'état c'est moi, o Estado sou eu, na verdade, nunca foi dita por ele, mas ela sintetiza bem o que foi o seu governo. Inclusive, uma sugestão de leitura é este livro aqui, A Sociedade de Corte, Norbert Elias. Inclusive, de vez em quando, cai uma questão no Enem a respeito desse livro aqui, que vai retratar exatamente a corte francesa reunida em Versalhes, o famoso Palácio de Versalhes, que foi aumentado por Luís XIV, e ali ele teve a genial ideia de reunir a nobreza dita cortesã, a nobreza que habitava em Paris. Com que objetivo? De fazer com que essa nobreza vivesse em Versalhes, em festas, em divertimentos, em caçadas, em banquetes, e ele governava a França. Então acabaram aquelas tentativas da nobreza de recuperar o seu poder, porque viviam todos muito bem na corte de Versalhes, e o povo, chamado Terceiro Estado, pagava a conta. Isso mais adiante vai gerar o processo da Revolução Francesa de 1789. Luís XIV teve um ministro das Finanças, chamaríamos hoje de ministro da Economia, o famoso foi Colbert, que foi responsável pelo lançamento das bases do mercantilismo francês, o desenvolvimento econômico da França, que não foi para frente porque Luís XIV resolveu revogar o Edito de Nantes, que havia sido assinado por Henrique IV. Com isso, os protestantes, não tendo mais liberdade de culto na França, se retiram, têm que sair do país, sendo acolhidos por outros países, como a Inglaterra, a Holanda, e levam consigo capital, técnicas e várias outras coisas. Então a França perde dinheiro, perde técnicas, perde uma série de coisas com isso, por causa daquela vaidade excessiva de Luís XIV. Quando morre, é sucedido por Luís XV. Luís XV teve um reinado desastroso. Envolveu-se em guerras que foram um problema sério para a França. A Guerra de Sucessão da Áustria, a Guerra dos 7 Anos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A Guerra dos 7 Anos, em especial, foi uma calamidade, porque a França, derrotada pela Inglaterra, pela assinatura do Tratado de Paris, 1763, perdeu todo o seu império colonial. Desejando se vingar da Inglaterra, Luís XV entra na Guerra de Independência Americana, anos mais adiante, tentando ajudar os colonos da América do Norte a se tornarem independentes da Inglaterra. Venceram, derrotaram os ingleses, mas a França só ganhou dívidas com isso. A partir daí, começa o processo de naufrágio econômico-político da França. Com toda razão, Luís XV teria dito a frase: depois de mim, a tempestade. E não fazia ideia do tamanho da tempestade que se aproximava, que Luís XVI, o seu sucessor, vai colher lá na Revolução Francesa, acabando por perder a cabeça, que nós vamos ver mais adiante. A Inglaterra, por sua vez, tem um processo diferenciado. A França tinha uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais, que não era um poder legislativo, era uma assembleia com caráter apenas consultivo, sem poder de deliberar nada.
A Inglaterra, por sua vez, em 1215, formou o famoso Grande Conselho, que é a base do que hoje nós temos na Inglaterra, que é o parlamento, a sede do poder, a sede da administração inglesa, propriamente dita. Esse Grande Conselho foi formado em 1215, quando o rei João Sem Terra resolveu criar impostos novos. Os barões ingleses se revoltaram e impuseram a João Sem Terra a chamada Magna Carta, primeiro modelo que nós chamamos de Constituição hoje em dia. E ali formou-se o Grande Conselho, com representantes da nobreza, do clero e, mais adiante, da burguesia. A Inglaterra também teve o seu processo de centralização administrativa paralisado pela Guerra dos 100 Anos contra a França. Em 1453, quando termina essa guerra, e a Inglaterra vai retomar o processo, tem que interromper novamente, porque em 1455 começa uma nova guerra, uma guerra interna, a Guerra das Duas Rosas, em qual as famílias Lancaster e York disputavam o trono inglês. É chamada Guerra das Duas Rosas porque os Lancaster eram representados por uma rosa vermelha e os York por uma rosa branca. No final da guerra, uma nova dinastia, a dinastia Tudor, com Henrique VII, que nós já falamos a respeito também lá da formação do anglicanismo. Henrique VII é o primeiro monarca absolutista da Inglaterra, que deixa o trono para o filho Henrique VIII, aquele que mandava cortar a cabeça das suas mulheres quando a acusava de adultério. Mandou duas assim para o carrasco. Henrique VIII cria a igreja anglicana pelo ato de supremacia, também é um monarca absoluto, é sucedido por Eduardo VI, depois por Maria I, seus filhos, e finalmente por Elizabeth I. Essa sim foi a grande monarca absolutista da Inglaterra, que soube muito bem governar sem precisar recorrer ao parlamento. O parlamento não era convocado por ela, mas ela não entrava em choque com o parlamento. Ao contrário, ela esteve muito bem à frente do país e ela é responsável pela consolidação do anglicanismo, além de lançar as bases para uma Inglaterra como futura rainha dos mares, realmente após a ameaça de uma invasão espanhola, quando Filipe II da Espanha organiza a famosa Invencível Armada, que ele invade a Inglaterra e que nem chegou no litoral inglês, porque afundou na travessia do Canal da Mancha. O que sobrou dela foi facilmente apresado pelos famosos corsários ingleses. Então a Inglaterra, a partir daí, começa o seu desenvolvimento naval. Elizabeth I morre sem deixar herdeiros, nunca se casou, nunca teve filhos, e deixa o trono da Inglaterra para um primo que era rei da Escócia, Jaime I, iniciando uma nova dinastia, a dinastia Stuart. Aí que começam os problemas. Porque se na França nós temos uma monarquia de direito divino, a Inglaterra era uma ideia diferenciada. O absolutismo inglês não era de direito divino, era um absolutismo mais limitado. Só que a dinastia Stuart desejava, alguns dos seus monarcas, fazer um absolutismo de direito divino, achando-se representantes de Deus na Terra. Principalmente o sucessor de Jaime I, foi Carlos I, que tanto fez que acabou também perdendo a cabeça na Revolução Puritana, lá do século XVII, quando Oliver Cromwell, liderando os puritanos ingleses, os calvinistas da Inglaterra, consegue levar Carlos I a julgamento no parlamento e Carlos I é decapitado. Começa um período chamado de protetorado, uma espécie de república, no qual Oliver Cromwell recebeu o título de Lord Protetor. Daí o governo que ele desenvolveu, chamado de protetorado. Governou com mão de ferro, fechou o parlamento, fez pior até do que os monarcas absolutos. E quando ele morre, ele deixa o poder para o filho, Richard Cromwell. Mas antes ele assinou os famosos atos de navegação. Por esses atos de navegação, a Inglaterra se consolidou de vez como soberana dos mares, porque determinava os atos de navegação que toda a mercadoria inglesa só poderia ser transportada por navios ingleses ou por bandeira inglesa, para evitar pagamento de taxas de transporte para outros países, especialmente a Holanda, que se revolta, declara guerra à Inglaterra, é derrotada, e a Inglaterra, com isso, se torna a grande soberana dos mares, posição que vai manter até o início do século XX. Mas o filho de Oliver Cromwell, Richard Cromwell, não tinha capacidade administrativa nenhuma e acaba sendo destituído do cargo, quando os nobres ingleses reconvocam o parlamento, chamam de volta o filho de Carlos I, que assume o poder como Jaime I.
transcorre o seu reinado sem grandes problemas, a não ser por chamada Conspiração da Pólvora. Um grupo de católicos havia armazenado uma grande quantidade de pólvora debaixo do parlamento inglês, tentando explodir aquilo. Quando Jaime I ali chegasse, foram denunciados e aquilo acabou sem grandes problemas. Mas ficou uma espécie de trauma nos ingleses, que pensavam que toda vez que alguém tentava conceder direitos aos católicos, eles celebravam. Lembre-se da conspiração da pólvora. E é aí que vai dar o grande problema no último monarca dos 4 iniciais da dinastia Stuart, que foi Jaime II, irmão de Carlos II, porque Carlos II não tinha filhos, casado com uma princesa estéril. Jaime II se tornou herdeiro do trono e era católico. E aí que o negócio complicou para o lado dele, porque, como chefe da igreja anglicana, ele tinha que ser anglicano. Mas o parlamento inglês, tentando evitar que houvesse uma nova revolução sangrenta, como tinha sido aquela revolução puritana de outrora, tentou levar a situação, porque Jaime II tinha 2 filhas, Maria e Ana, casadas com príncipes protestantes. Acontece que Jaime II ficou viúvo, casou-se de novo e teve um filho. E ele casou-se com uma princesa católica. E o filho que lhe nasceu seria o rei, porque a sucessão inglesa é por linhagem preferencialmente masculina. Isso gerou uma revolta no parlamento, que ficou conhecido como Revolução Gloriosa de 1688. Jaime II, sem apoio nenhum, teve que abandonar a Inglaterra, e o parlamento inglês, declarando o trono vago, sem disparar um único tiro, daí o nome Revolução Gloriosa, convoca a filha dele, Princesa Maria, que era anglicana, casada com o príncipe Guilherme da Holanda, para assumirem o trono da Inglaterra. Chegam na Inglaterra, sendo em 1688, mas apenas no ano seguinte é que vão ser coroados, porque antes o parlamento organiza o chamado Bill of Rights, a Declaração de Direitos, que marca o limite aos poderes do rei, determinando o que é poder do parlamento, o que é poder do rei. Após jurarem que obedeceriam essa Declaração dos Direitos, é que eles são coroados como reis da Inglaterra. A dinastia Stuart permanece ainda com ela, Maria II, e com a irmã dela, Rainha Ana, depois, e termina com as 2. Então, com isso, o absolutismo inglês chega ao fim. A Revolução Gloriosa, em 1688, que marca a ascensão da burguesia, que é a burguesia que está por trás de todos esses movimentos, e a burguesia assume o poder de fato na Inglaterra, agora do parlamento inglês. A França vai permanecer por mais um século com o seu sistema absolutista, e somente em 1789 a Revolução Francesa, que foi extremamente sangrenta, é que vai pôr fim ao absolutismo. Então, se vocês gostaram dessa explicação rápida e sucinta, não deixem de curtir aqui esse vídeo, compartilhar o vídeo, se inscreverem no canal se não estão inscritos, e até a nosso próximo encontro.